Boa tarde, meus amigos. Boa Boa tarde, tarde. amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 5 de dezembro de 2024. Nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 15, que trata da psicofonia, né? E nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do item 8, que fala da regressão da memória e mediunidade. Acreditamos que deveremos terminar esse item 8 hoje. E assim terminamos, né, o nosso estudo de 2024 dessa obra, mas continuaremos estudando em 2025, né? Temos dar continuidade ao estudo em 2025. O parágrafo que a gente vai começar diz assim: em diante de semelhante impasse. Mas antes de nós iniciarmos aqui, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, nosso mestre, aos espíritos amigos, né, Francisco de Assis, nossos guias, nossos anjos guardiães, e agradecer, acima de tudo, né, essa oportunidade que todos nós tivemos ao longo desse ano, estudar essa obra maravilhosa de Hermínio de Miranda, um grande estudioso da doutrina, que tanto tem nos ajudado com o conhecimento que ele deixou aí para nós, vários livros publicados, né? Material para a gente estudar durante muito tempo ainda. Então, vamos agradecer a Deus, esperando que o Senhor tenha sempre misericórdia de nós, e com certeza Ele terá, mas também nós pedimos, né, que o Senhor abençoe o nosso lar, nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, né? E principalmente aqueles, Senhor, que estão muito necessitados da tua misericórdia. Há muita gente sofrendo, há muita gente passando por muita dificuldade, e é por esses irmãos que nós também pedimos o amparo do Senhor. Que a tua paz esteja sempre em nossos corações, Senhor, e nos dê permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, gente, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Eu estou olhando aqui uma. Ah, tá. Então, vamos lá. Diz assim: eu vou começar no parágrafo anterior, só para a gente fixar bem o estudo, lembrando do que se trata. Diz o Hermínio assim: que o Emílio ele vinha falando que nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da vingança. A aula passada ele falou sobre essa questão de vingança, né? Que aquele que se vinga, na realidade, ele está agindo contra a lei. E é a lei que teremos de responder por esse ato, mais do que a vítima. Então, quando eu busco, eu quero me vingar de alguém, eu quero fazer mal a alguém, já sabe que esse que pensa assim está com problemas sérios, né? Mas eu vou ter que responder por essas faltas que eu estou cometendo. Mas aí a gente diz assim: primeiro você vai ter que responder por ter agredido aquele companheiro. Não, eu não vou primeiro responder por ter agredido aquele companheiro. Eu primeiro vou responder, tá, por ter cometido faltas contra a lei de Deus. É a lei que teremos de responder, mais do que a vítima. Porque quando eu penso em fazer mal a alguém, eu estou agindo contra a lei de Deus. Então, primeiro eu vou ter que responder à lei. À lei. E depois a pessoa, né? Então, ele diz assim:
E por isso, quando alguém assume o papel do vingador ou do cobrador, dá-se mal, porque reabre o ciclo da dor que virá como reação futura. Então, você sofreu porque alguém te fez mal. Aí você vai buscar vingança, achando que se vingando, você vai ficar tranquilo, a dor vai passar. Não, você está abrindo outro ciclo de dor, porque você agiu contra a lei. E a lei vai reagir contra você, né? Por isso que o Cristo, diz Hermínio, prescreveu o perdão universal, 70 vezes 7, porque perdoando, estamos nos libertando da dor. E caberá ao algoz fazer o mesmo, pelos processos que lhe foram prescritos no devido tempo, né? Então, depois ele vai dizer assim também, que aquela pessoa que se vinga, ela acha que vingando se liberta, quando, ao contrário, fica preso ao antigo algoz, que foi convertido em vítima. E não há como sair a simples força de argumentos desse terrível ciclo vicioso. Por isso tem aquele ditado, né? Quem procura vingança cava duas covas. Você acha que vou me vingar dele e aí eu vou me livrar do problema. Não, você arruma um problema muito maior e você fica algemado aquele a quem você queria se vingar, porque no passado te feriu. E agora a gente vai para o parágrafo onde nós vamos iniciar o estudo hoje. Diz assim o Hermínio de Miranda: é diante de semelhante impasse que costumamos recorrer à técnica da regressão de memória, para que o vingador vem à mesa mediúnica. Ele chega na mesa e diz assim: não, né, eu quero me vingar de fulano, porque fulano me agrediu na vida passada, me roubou, matou minha família, ou então se juntou com a minha mulher, com o meu marido, e me mataram para roubar tudo que eu tinha, aquela coisa toda, né? Então, esse espírito, ele vem à mesa mediúnica. E, às vezes, ele já está agindo contra aquele que lhe fez mal, que está encarnado. Então, a família vai à casa espírita, né? Ah, meu marido, meu filho, meu irmão está sofrendo muito com uma doença, já disseram que é processo obsessivo, eu queria me livrar, que retirasse o obsessor, que ajudasse ele, aquela coisa nada toda, né? E quando começa a reunião mediúnica, o vingador, aquele que está obsediando aquela criatura que está encarnada, ele chega, né, e diz lá: não, eu fui vítima, fui vítima. Ele desgraçou a minha vida, ele desgraçou a minha vida, ele me fez mal. Aí o doutrinador, treinado, muito bem preparado, isso não pode ser feito por qualquer um, recorre à técnica, como diz Hermínio aqui, da regressão da memória, para que o vingador seja confrontado com o seu passado e se certifique das razões pelas quais sofreu as aflições que lhe foram impostas pela sua vítima de hoje. Então, eles buscam fazer regressão de memória para mostrar para o sujeito o seguinte: olha, você está acusando ele de ter praticado o mal contra você, mas presta atenção, você também não foi santo. Você também não foi santo. Ele fez mal a você porque ele também estava se vingando contra você, como você está se vingando contra ele agora. Porque você lá do passado fez mal para ele. Antes de ele fazer mal para você, você já fez para ele. Aí a primeira coisa que ele vai dizer: não, não, de jeito nenhum. Eu nunca fiz mal nenhum. Agora, a gente veja como o ciclo é terrível. Então, o sujeito que está perturbando hoje, tá? Lá bem antes, ele, o Vingador, fez mal para esse sujeito. Esse sujeito ficou com muita raiva. Numa outra encarnação, esse sujeito faz mal para ele. Agora,
É ele que quer fazer mal para o sujeito. Então, esse que está sofrendo aqui na Terra, se não for espírito evoluído, quando morrer, vai fazer o quê? Vai correr atrás do vingador, esse vingador, vingador. Sim, ó, é uma coisa que não para. Quem é vingador hoje, amanhã vai ser vítima. E quem é vítima hoje, Concordo. vingador. Fala, Ana. Eu acho que para quebrar essa bola de neve, vão ter que reencarnar junto, né? Como filho, pai, irmãos, né? Para poder. Disse, não quero mais saber desse negócio, não. Não vou me vingar mais. Porque aí você quebra aquilo, entendeu? Aquele que hoje é vítima, está sofrendo, ele tem que se conscientizar que ele não está sofrendo à toa. Não, se eu estou sofrendo hoje, eu tenho que parar para pensar, por que será que eu estou sofrendo? Então a pessoa começa a pensar assim, não, eu sei que o acaso não existe, sei que Deus é justo, então se eu estou padecendo hoje por um motivo, razão de ser. Então ela começa a fazer essa reflexão e vai tirando do coração esse desejo de vingança. Acabou, ela quebrou o ciclo. O outro pode querer se vingar, mas ela quebrou o ciclo. É o tal lembra que nós estudamos no Sermão do Monte? O pacífico. O pacífico é aquele, ele ainda não é pacificador, ele é pacífico. É aquele que recebe a agressão, mas não devolve a agressão. Então, se você não devolve, você quebrou o ciclo. Agora, como você falou, o que tem que ser feito com essas criaturas para que elas possam, se um dia, se harmonizar? Uma reencarnação juntos, dentro de uma mesma família, né? Uma situação complicada, onde eles terão que viver juntos. Mas, inicialmente, para esse ciclo de vingança acabar, alguém tem que interromper, um dos dois. Porque senão eles ficam nessa briga interminável que pode durar séculos e cada vez se comprometendo mais e mais. Por isso que ele diz aqui, quando um vingador chega dizendo que ele quer matar aquele que está ali sofrendo, aquele que a família veio pedir ajuda, né? Ele é confrontado com o seu passado através dessa regressão de memória, para que ele, né, e se certifique das razões pelas quais sofreu as aflições que lhe foram impostas pela sua vítima de hoje. Da mesma forma que esta vítima abriu suas guardas e se expôs aos impactos do ódio, submetendo-se aos trâmites da vingança, porque errou contra o seu carrasco de hoje. Este sofreu anteriormente porque a mesma lei atuou em sentido inverso, ou seja, sobre ele, cobrando-lhe alguma falta cometida contra alguém. Então, ali não tem inocente. Por isso que a gente fala que não existe a vítima. É cobra querendo comer a cobra. Entendeu? Então, aquele que está apanhando hoje, ontem bateu. E o que está batendo hoje, amanhã vai apanhar. Então, ficou assim. Encarga, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Ah, hoje tu me fez sofrer? Espera. Quando eu desencarnar e você estiver aqui encarnado, quem vai fazer você sofrer sou eu. Essa é a vingança. E isso fica ali entre os dois, entendeu? Aí ele vai dizer assim: o objetivo da regressão de memória, com aquele espírito que chegou ali à mesa, né, que é o vingador, portanto, é ir buscar na memória do vingador de hoje o episódio que o expôs aos rigores da lei, quando sofreu nas mãos do seu adversário. Então, esse é o objetivo: é fazer ele regredir a memória para ele se ver
lá no passado. E muitas vezes ele vai dizer, não, 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 esse aí não sou eu, não sou eu. Mas aí eles provam para ele, não, esse é você sim. Olha o que você está fazendo, olha o que você fez. E aí ele fica naquele desespero, né? Não é possível, eu não posso ter feito isso. Não, você fez. Ele não perdoou e agiu contra você. Você só lembra disso. Você só lembra da agressão que ele te fez. Você não lembra o porquê que ele te fez. Né? Aí você dá uma de que você é vítima. Você não é vítima. Muitas vezes a agressão começou com você. Aí ele diz aqui, né? Se está se vingando, por exemplo, porque lhe exterminaram a família e lhe tomaram os bens, é certo que acabaremos dando com um episódio documentado na sua memória, em que ele próprio destruiu a sangue frio famílias inteiras e usurpou bens alheios. Então, quando faz essa regressão, o espírito se depara com um passado que muitas vezes foi horrível, aonde ele fez barbaridades. E ele mesmo fica apavorado, né? Porque ele não se imagina, né? Eu não posso ter sido tão cruel assim. Por isso que muitas vezes esse pessoal que às vezes quer fazer regressão de memória, né? Tem que tomar muito cuidado. Eu tenho uma história, né? Acho que eu já até contei para vocês. Essa história é verdadeira, aconteceu lá em Minas Gerais. Essa história, se eu não me engano, está naquele livro Lindos Casos de Chico Xavier, um negócio assim. Ou Crônicas, aonde um cara morava em Minas Gerais. Ele era espírita. E ele era aquele cara, né, muito disciplinador, dizia que gostava tudo muito certinho, muito certinho. Se alguém fazia alguma coisa errada, ele vinha logo em cima, né, querendo dar lição de moral. Você não pode agir assim, você tem que seguir o Evangelho de Jesus, né, ficava em cima das pessoas. Qualquer coisa ele estava ali, ó, batendo o martelo, não pode, você não pode, você tem que pedir perdão a Deus, tem que agir assim, tem que agir assado e da cidade. E ele trabalhava na mesa mediúnica, era doutrinador, e como doutrinador ele era duro, os espíritos chegavam, ele, nossa, não tinha piedade para com nenhum dos espíritos. E na cidade, na pracinha principal da cidade, tinha uma estátua do antigo fundador da cidade, né? Um sujeito que tinha vivido na cidade uns 200 anos atrás, tinha sido um tipo um barão desse daí do passado, né? Fazendeiro, muito rico, fundou aquele era chamado de arraial, né? Era um arraial, que era uma pequena província, né? Que mais tarde cresceu e virou uma cidade, né? Mas quando foi fundada era chamada de arraial. E esse homem foi muito ruim. Tinha muitos escravos, fez muita maldade, muita maldade. Então, toda vez que ele passava pela pracinha e ele via aquela estátua, ele dizia: que absurdo, botar na praça da cidade a estátua desse homem. Esse homem não prestou, esse homem fez maldade, esse homem foi cruel, esse homem fez de tudo que não prestava. Esse homem devia estar no inferno, ou melhor dizer, esse homem devia estar nas trevas, deve estar nas trevas, porque ele era espírita, né? Deve estar nas trevas, e um infeliz, isso, aquilo, outro. Quando ele ia para a mesa mediúnica, e o mentor vinha, né, para dar comunicação no final da mesa, porque ele era o doutrinador e dirigente, ele sempre dizia assim para o doutrinador: olha, seria bom que um dia o senhor permitisse que viesse à mesa, à nossa mesa, o espírito do fulano de tal, que fundou o arraial que deu origem à nossa cidade. Porque esse espírito foi muito mau, fez muita desgraceira. Ele deve estar nas trevas, uma situação muito ruim. Traz ele aqui para a gente doutrinar. Aí o mentor dizia assim: meu amigo, deixa isso para lá, vamos orar por ele. Mas ele era implacável, implacável. Toda vez que o mentor vinha, ele ia em cima do mentor.
o senhor tem que trazer aquele infeliz. Ah, ele precisa de doutrinação, com certeza ele está numa situação muito ruim. E, ó, isso foi anos e anos em que ele trabalhou na mesa mediúnica. Ele, sempre que passava pela praça, falava um monte de impropério lá do cidadão, né? E sempre pedindo ao mentor, um dia o mentor já estava, acho que já estava por aqui, como diz o povo, né? Chegou na hora e ele veio de novo com a ladainha. Por que que o senhor não traz aquele espírito assim, 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 para a gente doutrinar aqui? O do mentor virou para ele e disse assim: nós não vamos trazê-lo porque ele está encarnado. Aí ele falou: meu Deus, encarnado? Isso deve ser. Aí falou mais uma besteira. Deve ser o miserável que está aí corrombando, fazendo aquele outro, sei lá. O senhor tem que dizer para a gente quem a gente é, que a gente vai botar o nome dele na irradiação, fazer prece, porque ele deve estar numa situação muito difícil. Aí o orientador espiritual virou e disse: olha, meu amigo, vamos parar com essa história. Vamos parar de falar da história, que as coisas não vão se encaminhar bem. Ele disse: "Ó, eu quero saber, eu quero saber. Há muitos anos que eu peço para o senhor, eu quero saber quem é esse sujeito. E o senhor disse agora, ele tem cara, quem é ele? Aí o orientador espiritual virou para ele e disse assim: você quer saber quem ele é? Quero, é você. É você. Você que é a encarnação dele. E olha, parece que todo mundo não muito, não. Por quê? Porque ele era impecável. Ele não tinha mais escravo para bater, não tinha mais escravo para botar no tronco. Então, o chicote dele era a língua dele, era o pensamento dele, entendeu? Aquelas maldades que ele fazia antes, matando escravo, botando escravo no tronco, vendendo escravo, ele podia fazer mais. Mas ele fazia agora com a língua, com uma dureza dele, criticando as pessoas, entendeu? Era ele. E ele ficava ali. Era impiedoso, né? Era Rose, impiedoso. ele falava como se fosse outra pessoa. Ele falava dele como se. Eu sabia que aquele personagem de 200 anos atrás, Ele não lembrava. ele, Ué, mas ele falou mal dele mesmo? É, porque é o véu do esquecimento, né? Imagina se a gente vai lembrar. É, mas eu entendo assim, que se eu lembro que foi assim, de uma maldade que alguém fez, Ah, e nessa esse, encarnação, e mas esse na alguém sou outra eu, vida, não. você não entendeu. O dirigente da mesa mediúnica, ele criticava um personagem da história do local onde ele morou e que viveu então a ele criticava de ouvir falar. história. Por exemplo, hoje nós não conhecemos a história de vários personagens da história do Brasil. Sim, 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 sim. Agora eu entendi. E você vê, por exemplo, aqueles bandeirantes que entravam, escravizavam os índios, né? Esses senhores de escravos, É, os ele conhecia de ouvir falar, né? Não que ele tenha passado por ele. Ah, agora eu entendi. exemplo, Está sem voz. vamos pensar em Nero, também instante. Então, nossa, aquele foi um homem ruim, e mete um marinheiro, em Calígula, eles não valiam nada. Aí um dia você descobre que esse cara, o Nero ou o Calígula, que você está metendo no malho, que não valia nada, que era, mandou matar muitos cristãos. Entendi, entendi. Agora eu entendi. Obrigada. Então, o doutor dizia sempre para ele, quando ele ficava querendo saber quem era aquele espírito, pedia para trazer o espírito da mesa para doutrinar, o doutrinador sempre dizia para ele: deixa para lá. Um dia o É, agora eu entendi, entendi. Obrigada. Gabriel falou: foi você mesmo, aquele homem de 200 anos atrás, fez essas maldades todas aqui no Arraial, e que você conhece, todo mundo sabe da história dele, é você. É a sua reencarnação passada. Tu imagina. Então ele continuava tão cruel quanto antes. Só que agora ele expressava a crueldade dele através da crítica, da impiedade para com todo mundo, entendeu? Ele continuava impiedoso.
porque ele passou anos perseguindo esse cidadão da história do passado lá da cidade dele, querendo saber, né, achando que o cara estava nas trevas. E era ele mesmo, reencarnado ali. Então, ele não tinha mudado muito, né? Então, ele vai colocando aqui. Se está se vingando, por exemplo, que eles terminaram a família e lhe tomaram os bens, é certo que acabaremos dando um episódio documentado na sua memória e que ele próprio destruiu a sangue frio, famílias inteiras usurpou bens alheios. Talvez se esse dirigente um dia tivesse feito uma regressão de memória, né, no trabalho TVP, né, terapia de vidas passadas, ele descobrisse que ele foi esse personagem, mas ele nunca fez. Mas um dia o dirigente acabou dizendo para ele, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tem pessoa que se mete nessa coisa aí, de querer fazer terapia, achando que foi Maria de Magdala, e descobre que foi Salomé, aquela que mudou a cabeça de João Batista. E será que está pronto para saber que foi Salomé, que foi um Caifás, que foi um Calígula, que foi um Nero, né? Ou um Idi Amin Dada da vida, ou outro personagem que praticou tanto mal que a pessoa acha sempre que foi alguém ilustre, maravilhoso. E se descobre que foi um personagem muito triste. Será que a gente está preparado? Por isso que diz, esse negócio de regressão de memória, se você precisa fazer, é para questão de terapia. Ou, no caso da mesa mediúnica, para auxiliar um espírito como esse, né? Que se diz vingador. E ele descobre que ele de vítima ele não foi nada. Aí ele continua aqui. O progresso da regressão da memória, como instrumentação auxiliar a mediunidade, nos permite, assim, mostrar ao perseguidor de hoje o argumento irrespondível fornecido por ele mesmo, para convencê-lo de que ele pode, claro, exercer sua vingança. Ele tem livre-arbítrio. Ele pode fazer o que ele quiser, tá? Mas não lhe convém fazê-lo, porque se expõe a outra reviravolta em futuro imprevisível, mas inevitável. Então, aquela coisa, você pode dizer assim, fulano, não busque se vingar. Ele diz, eu vou me vingar. Tudo bem, você tem o livre-arbítrio. Faça o que você quiser, mas fique sabendo, isso não te convém, porque quando você busca vingança, pode haver uma reviravolta na tua vida, num futuro que a gente não sabe quando vai ser, mas vai acontecer. Eu não posso dizer que você vai ter que reparar isso, que você vai reparar isso amanhã. Isso eu não posso dizer. Quando você vai reparar? Mas eu vou dizer, você vai reparar. Porque a lei diz assim, a cada um segundo as suas obras. Não existe aquela coisa assim, que você praticou mal hoje, aí daqui a um ano você vai pagar por isso, ou na próxima encarnação. Às vezes não. Às vezes a pessoa faz o mal hoje e leva 3, 4 reencarnações para reparar. É Deus que determina o quando. Mas esse quando vai acontecer. Porque Jesus mesmo falou: ninguém sairá daqui até pagar o último ceitil, né? Então, vamos lá, continuando aqui. Ora, em nossa prática mediúnica, diz o Hermínio, observamos que os passos magnéticos dados do corpo do médium alcançam o espírito manifestante. Então, quando o médium, por algum motivo, quando o doutrinador, por algum motivo, decide dar o passe no espírito, ele vai dar o passe no médium, né, que está ali incorporado. Mas esse passe que ele está dando no médium vai alcançar o espírito. Por isso que ele diz aqui, observamos que os passes magnéticos dados do corpo do médium alcançam o espírito manifestante, que a ele se acha ligado pelo respectivo perispírito, através de suas auras.
atmosfera psíquica. É a mesma coisa, uma mulher grávida vai tomar passe. Esse passe que a mulher grávida está tomando vai alcançar a ela e vai alcançar também a criança que está no ventre dela. Mesma coisa, você dá um passe no médium que está incorporado ao espírito, essa energia vai passar do médium para o espírito. Aí ele diz aqui: uma vez adequadamente saturado de fluidos magnéticos, através do passe, e nesse caso, alguém precisa dispor de tais faculdades do grupo mediúnico, então tem que ter um médium passista no grupo, o espírito mergulha em sonolência e pode ser com relativa facilidade regredido no tempo, em busca das suas memórias bloqueadas, mas não perdidas, porque tudo se grava dos cassetes invisíveis da mente. É que ele fala que na época dele era o fita cassete. Então, através do passe que é dado no médium, esse passe afeta o espírito e o espírito entra numa sonolência, né? Numa hipnose, e aí ele faz a regressão. O leitor poderia perguntar que efeitos teria uma regressão dessas sobre o médium. É certo que ele recebe também a sua cota de magnetismo, induzido pelos passes que são aplicados, afinal de contas, em seu corpo físico. Também ele, o médium, fica um tanto sonolento, mas ao retomar o corpo, o médium, né, logo que o espírito manifestante é desligado, é fácil reconduzi-lo à normalidade por meio de passes dispersivos aplicados transversalmente em vez de longitudinais, como os passes indutivos. Então, ele está dizendo aqui, se o doutrinador quer dar um passe para fazer com que o espírito fique sonolento, né? Fique levemente hipnotizado, para que ele possa fazer a regressão de memória, se o passe está sendo dado no médium, é claro que o médium também vai ficar um pouquinho sonolento. Mas quem vai entrar em regressão de memória é o espírito, não é o médium. O médium vai ficar um pouco sonolento também, porque ele está recebendo um magnetismo que vai passar para o espírito, que vai fazer o espírito ficar sonolento e ser induzido à regressão de memória. Quando o espírito é desligado, esse médium poderá, se não conseguir retornar sozinho, ficar bem sozinho, o doutrinador aí, né, poderá aplicar dele o quê? Passes dispersivos dele. Porque a gente conhece o passe dispersivo da assim, né? De cima para baixo, de cima para baixo. Aqui ele fala de passes dispersivos aplicados transversalmente. É assim, ó. Transversalmente, tá? Ele vai aplicando passes dispersivos transversalmente em vez dos longitudinais, como os passes indutivos. Então, ele vai dando esse passe assim, transversal, no médio, sempre de cima para baixo, e aí o médio vai voltando à normalidade. Tá? O bom é se o médio voltar sem precisar do passe. Mas se o médio se sentir muito sonolento, porque foi feito um passe magnético para deixar o espírito sonolento, isso, como é dado no corpo dele, ele sente. Depois, aí o médio, o espírito entra em regressão de memória, mas o médio não. Depois que o espírito volta, fica normalizado, e ele é desligado do médio e levado para tratamento, o médio pode sentir alguma sonolência. Aí o doutrinador aplica esse passe transversal para tirar qualquer tipo, né, de resquício que tenha ficado desse magnetismo no médio para que ele volte à normalidade. Aí ele diz aqui, feita essa digressão, quer dizer, esse parênteses aí, voltemos ao exame das diversas modalidades de incorporação experimentadas por Regina no exercício da sua mediunidade. Porque ele estava falando da incorporação, né? Mas ele parou para falar um pouco sobre essa questão, né, do vingador, que busca a vingança, falar do que pode ser feito com ele, dos problemas que ele vai sofrer, e tudo isso que ele falou aqui é uma lembrança para a gente também, né? Porque ele não falou só para o vingador, ele falou para a gente.
Toda vez para a gente nunca, jamais ter um pensamento de vingança, ter um desejo de fazer uma vingança. Porque se afeta aquele, afeta a gente também. Aí diz aqui, feita essa digressão, voltemos ao exame das diversas modalidades de incorporação experimentadas por Regina no exercício da sua mediunidade. Perceba ela, por exemplo, que às vezes a entidade, quer dizer, o espírito que incorpora através dela, reluta em incorporar-se. E mesmo estando ali ao seu lado, ainda se mostra indecisa ou mesmo disposta a recuar. Então, a Regina, às vezes, quando ela está trabalhando na mesa mediúnica, o espírito chega, tá? E ele fica próximo a ela, mas se recusando-se a incorporar. Ele não quer dar comunicação, né? E, a, essa entidade se mostra indecisa, ou então querendo voltar embora de volta. Ela não quer dar comunicação, tá? Ela diz sentir os entrechoques, quer dizer, a Regina, a médium, né? Da luta que se passa na intimidade do espírito, sob a forma de pressão indefinível, que, se durar muito tempo, causa-lhe enorme canseira. Então, o espírito fica naquela, né, do lado dela, naquela coisa, não, eu não quero, eu não quero. E ele, o pessoal falando para ele, não, você precisa da comunicação, isso vai ser bom para você, vai te aliviar. E ele dizer, não, mas eu quero, eu não quero. Essa discussão, essa negação, né, causa nele, espírito, um certo, vamos dizer assim, desequilíbrio energético. E ela, como médium, que está próximo a ele, sente o quê? O impacto desse choque que está acontecendo dentro do espírito. Né? Essa coisa do eu não quero, e ele fica ali naquele vai, não vai, vai, não vai. Aí ele se desequilibra. E esse desequilíbrio ela sente, tá? Ela sente. E se essa coisa, esse vai, não vai, durar muito tempo, isso passa para ela, causa nela um cansaço muito grande, que ela se desgasta, tá? Em certas ocasiões, ela precisa mesmo pedir a ajuda do doutrinador, para que a ligação se faça com auxílio de passos magnéticos. Então, se ela sente que o espírito está realmente lutando contra, e ele foi trazido para receber o atendimento, aí ela pede ajuda do doutrinador. E aí o doutrinador aplica nela o passo magnético, mas com a intenção de atingir o espírito, para diminuir essa resistência do espírito, para que ele possa dar comunicação, entendeu? Porque aí ela recebe o passe magnético, o espírito, com aquele passe, enfraquece um pouco e aí ele acaba fazendo a incorporação. Aí ela diz, em tais casos, o impacto do choque elétrico, que é como se fosse um choque elétrico, que ela costuma experimentar, é bem mais forte. Parece que o espírito chega com uma carga superior à sua, parece que o espírito chega com mais energia do que a dela, né? E quando ele trava essa batalha com ele mesmo ali, ele acaba afetando a ela, né? Não há como ligar suavemente os dois campos magnéticos vivos em situações como essa. Então, são duas auras, duas atmosferas espirituais. A atmosfera espiritual do médium, a atmosfera espiritual dela. Essas atmosferas espirituais precisam entrar em contato. Nós já estudamos isso, para que haja comunicação. Como o espírito está se recusando a fazer esse contato, e se ele traz uma energia que ela pensa ser maior que a dela, isso acaba causando um mal-estar nela muito grande, tá? Então, vai ser preciso aplicar, né, um passe magnético muito forte
sobre o espírito, mas a energia, o passe é nela para atingir o espírito, né? E isso traz para ela uma situação meio desagradável. E aí ela diz: não há como ligar suavemente, porque o ideal é que a ligação seja suave, né? Mas ali não vai ser suave, porque ele está sendo obrigado. Como na eletricidade, o circuito está aberto ou fechado, ligado ou desligado. Não pode estar meio aberto ou meio fechado. Então, se a tomada não estiver bem colocada, não passa corrente elétrica, né? Então, às vezes você quer ligar um aparelho, você diz: eu acho que o aparelho está com defeito. Quando você mexe na tomada, é porque a tomada não estava bem encaixada. Aí, quando você encaixa, o aparelho liga, né? Então, a comunicação só vai acontecer se a ligação estiver realmente bem coesa. De outras vezes, a Regina vê a entidade, o espírito, na sua frente, antes da incorporação, a fazer-lhe ameaças. O espírito chega, ele não quer se dar comunicação, ele faz ameaças, dizendo, entre outras amenidades, botou entre aspas, né, que vai acabar com ela. O espírito chega e diz: eu não vou dar comunicação de jeito nenhum. E se você ficar insistindo, eu vou acabar com você. Né? Também, em tais situações, ela pede ajuda, mesmo porque já se encontra naquela etapa da incorporação com a sua sensibilidade um tanto exacerbada, como se estivesse com os nervos à flor da pele. Então, no momento, né, nesse momento que às vezes o espírito chega e ela vê, ela já está em transe, ela já está em estado alterado de consciência. Então, ela está mais sensível. E o espírito chega fazendo ameaças, trazendo aquela energia deletéria, então ela sofre, né? Ela sofre com essa energia que ele traz e com as ameaças que ele faz, né? Aí ele diz aqui: como ainda ela se acha no seu próprio corpo, ela ainda não desdobrou, ela ainda está no próprio corpo, e condicionada às suas limitações, ela acaba por registrar uma tendência à intimidação, porque ela ainda não está desdobrada, ela ainda está ligada ao corpo. Então, a agressividade dele acaba sendo registrada por ela de uma maneira muito forte. E ela sente o impacto das ameaças que ele está fazendo para ela. Aí ele diz aqui: cabe ao doutrinador, nesse momento, proporcionar-lhe, quer dizer, proporcionar ao médium o conforto de sua presença e de sua confiança, assegurando-lhe que nada poderá acontecer àquele que está a serviço do bem, o que é estritamente verdadeiro. Então, no momento que o espírito, que ela ainda está ali, ligada ao corpo, ela já está no estado alterado de consciência, mas ainda está ligada ao corpo, e o espírito começa a falar fazer um monte de ameaças, e não faz só ela, não, faz o grupo todo, né? O doutrinador tem que conversar com ela, falar com o espírito e dizer: não, aqui é a casa de Jesus, falando com o médium, você não se preocupe, que as ameaças dele são em vão, não vão para frente, isso é só uma bravata, porque aqui nós estamos trabalhando para o bem. E todo aquele que trabalha para o bem está protegido, para que ela, médium, se sinta segura, né, por estar ali fazendo aquele trabalho. De repente, o doutrinador pode fazer uma imposição de mãos, fazer uma oração, né? E o espírito também vai perceber a seriedade do doutrinador. Lembra que lá no Livro dos Médiuns tem uma questão que fala sobre a questão moral do doutrinador, que é a única coisa que os espíritos respeitam é a elevação moral. Então, se eles perceberem que o doutrinador tem elevação moral, aí eles vão respeitar, né? Vão respeitar. E aí o médium vai ficar mais tranquilo. Para a gente encerrar essa aula de hoje,
já que a gente está falando do médium, do trabalhador da mesa mediúnica, eu trouxe aqui para a gente, no livro Qualidade da Prática Mediúnica, não vou aparecer não, Qualidade da Prática Mediúnica, uma página para a gente ressaltar aqui algumas questões muito importantes sobre essa questão do médium, do trabalho do médium, né? Que ao longo desses estudos que nós fizemos, nós chamamos muita atenção, tá? Eu acho que, ô, Ana, está todo mundo vendo isso daí? Só diz para mim aí, se vocês estão vendo. Eu estou vendo. Então tá ótimo. Acredito que todos estão. Sim, sim. O livro é aquele livro Qualidade na Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Todo mundo tem esse livro, quase todo mundo tem esse livro, né? E eu selecionei umas perguntinhas, alguns casos aqui, para a gente mostrar o trabalho do médium, né? As coisas que acontecem com o médium na mesa mediúnica. Porque aqui ele falou de regressão da memória e mediunidade, né? Como a gente está falando do trabalho do médium, eu trouxe algumas coisas para a gente, que eu achei assim, mais importante para a gente entender como se passa o trabalho do médium. Porque aqui no caso da Regina, nós vemos o quê? Que a Regina, às vezes, ficava intimidada com as ameaças, né? Sofria com a energia deletéria do espírito, e havia todo um processo, todo um problema, e o doutrinador tinha que falar com ela, aplicar passe para acalmá-la, né? Então, a gente vai ver aqui que realmente o trabalho do médium é um trabalho de muita responsabilidade, de muito sacrifício, de muita renúncia, mas que tem as suas compensações. E é sobre isso que a gente vai falar, tá? Mostrar como acontece esse trabalho, o sacrifício, mas também as coisas boas que vão acontecer para o médium, tá? Então, no livro Qualidade da Prática Mediúnica, tem a pergunta 61, que é feita à equipe, se eu não me engano, eu acredito que essas perguntas. Só um instantinho, gente, um minutinho só, por favor. Porque eu tenho esse livro aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse, eu acredito que vocês estejam vendo, né? Nessa questão 61, eu só quero ter certeza de uma coisa aqui. Deixa eu ver, 61. Opa. Aqui, eu só quero ver na parte que ela está. Peraí. Não, está aqui. Essas perguntas foram feitas ao Divaldo, tá? A equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda faz perguntas ao Divaldo Pereira Franco. E o Divaldo vai respondendo. Então, tudo que está aqui são respostas do Divaldo. Bom, é isso que eu queria colocar aqui para vocês. Abrir. Questão 61. A primeira pergunta que a equipe do projeto vai fazer ao Divaldo é a seguinte: alguns médiuns sentem com muita intensidade as dores físicas e morais dos espíritos que se manifestam por seu intermédio. A que atribuir este fato? Então, a equipe está querendo saber o seguinte: que tem médiuns que reclamam de sentir dores físicas e morais dos espíritos que se manifestam por seu intermédio. Por que isso acontece? A que atribuir este fato? E o Divaldo vai dizer: a melhor maneira de educar a mediunidade de alguém é através da presença de entidades que lhe transmitem sensações desagradáveis, para que o médium iniciante supere os conflitos de ordem pessoal. Quer dizer, se o médium iniciante só tiver a comunicação tranquila, como é que ele vai aprender a lidar com esses momentos difíceis?
Então, ele tem que também receber comunicação desses espíritos que promovem essas dores, essas sensações desagradáveis. Aí depois o Divaldo continua. Os mentores espirituais trazem os espíritos doentes, desequilibrados, à proximidade do médium, e ao se concentrar, registra no seu psiquismo as sensações deprimentes que provocam dores físicas. Este fato é perfeitamente compreensível, porque a morte destrói o corpo, mas não a estrutura energética do ser pensante. Quer dizer, a morte destrói o corpo, mas não destrói o perispírito, que é a estrutura energética do espírito, né, do ser pensante. Quando essa estrutura sintoniza, né, com o perispírito do sensitivo, quer dizer, quando essa estrutura energética do espírito, quando o perispírito do espírito sintoniza com o perispírito do médium, transmite-lhe as sensações que o espírito registra. Então, quando esses perispíritos, quando essas atmosferas espirituais do espírito e do médium se tocam, o médium, né? O médium acaba captando toda essa sintomatologia da morte. Então, quando essa estrutura sintoniza com o perispírito sensitivo, transmite-lhe as sensações que o espírito registra. E o médium passa a ter a mesma sintomatologia da morte daquele que está dando a comunicação. Quer dizer, o médium começa a sentir o que o espírito sentia quando estava encarnado próximo da morte. Crises de tosse. Doutor, Oi. não precisa nem da passividade, né? Basta ele se aproximar do médium, né? Para se aproximar. Tá? Ontem mesmo eu passei por essa situação na academia. De repente eu comecei a passar mal. Passar mal. Aí eu comecei a fazer prece, mas parece que não estava resolvendo. Eu tive que, nem fiz esteira. Aí eu falei, eu vou embora porque eu achei que era eu, né, que estava passando mal. Entrei no ônibus passando mal, e aquele mal-estar tão grande, eu parecia até que eu ia desmaiar dentro do ônibus. Aí tinha uma passageira do lado que estava rezando o terço. Eu me liguei a ela em pensamento e comecei a conversar, né? Tipo assim, mentalmente, segue essa luz que você vai conseguir receber ajuda, o amparo que você precisa. Você acredita que eu saí do ônibus e eu não estava sentindo mais nada? Exatamente. Entrei no supermercado, fiz compra, fui embora para casa, fui para a cozinha fazer comida, não senti mais nada. Ela está em conexão com algo, através da religião dela. Então, Porque eu não estava conseguindo me sintonizar, né, com o alto por causa, eu já estava entrando em pânico, por causa do mal-estar. Eu falei, acho que eu vou ter que chamar o SAMU. Mas a minha prece parece que não ia, sabe? Então, quando eu vi ela rezando o texto, porque aqui os católicos andam muito de ônibus rezando o texto. Você só vê católico o texto na mão. Falei, vou me ligar a ela, porque ela com certeza está sintonizada com o alto. Aí foi, olha, menina, foi a salvação. Agora você falando, eu lembrei. exatamente. Então, olha, a crise de tosse, se o espírito morreu com uma tuberculose pulmonar, angústia proveniente de uma úlcera gástrica ou do adrenal, as dores do infarto do miocárdio ou de um câncer, podendo-se identificar o gênero de morte pela sensação que o médico experimenta e exterioriza. Então, dependendo da sensação que o médico está sentindo, aí você vai saber que tipo de morte aquele espírito teve, né? Com frequência as pessoas interrogam qual a finalidade da vinda desses sofredores? Simplesmente porque eles, com a sua energia deprimente, doentia, produzem impacto no médium, que não estava sentindo nada. E passa a registrar as sensações desagradáveis que somente desaparecem depois do término da prática mediúnica. Aqui ele está falando lá da prática mediúnica, né? Então, o monólogo acontece espontaneamente.
Aí o médium começa a falar, curioso, eu entro bem e fico doente. Quer dizer, eu entro bem na reunião e fico doente. Saio e fico ótimo. Quer dizer, eu estou bem, chego da mesa, boa comunicação, fico doente, fico desequilibrado. Quando eu saio, eu vou embora, fico ótimo. Isso não é uma coisa que está. Aí a pessoa deduz. Isso não é uma coisa que estava em mim. É algo que chega até mim durante algum período. Como pode ter acontecido com você. Você estava lá na academia, chegou bem, de repente, se sentiu mal. Pode ser que o espírito tenha se aproximado de você. Até porque você é médium. Mas aí você saiu, encontrou alguém que estava no padrão vibratório mais elevado. Você sintonizou com essa pessoa. Aí ela automaticamente transmitiu para você a boa energia dela, quase como te deu um passe, sem saber, ela sem saber. E aí você absorveu um pouco da energia dela e se equilibrou, mostrando o quê? Que aquilo não era uma coisa sua, não era uma coisa que estivesse em você. Tá? É algo que chega até a gente, como diz aqui, durante algum período. Diante de tal raciocínio, os conflitos íntimos acerca da autenticidade do fenômeno começam a bater em retirada, e o médium torna-se um instrumento seguro, porque aí ele passa a saber o que está acontecendo. Né? E saber, como você desconfiou do que seria, e aí você mesmo foi lá e tomou suas providências. Entendeu? Por quê? Porque você percebeu o que era. Agora, se você não soubesse nada, talvez você fosse parado no hospital. Questão 62. Por que existem. Daí a importância da gente ter o conhecimento para poder se livrar de certas situações. Né? O estudo é bom por isso. Por que existem médios? Outra pergunta que vou fazer para o Divaldo, que sentem tanto mal-estar nos dias que se antecedem à prática mediúnica e outros nada sentem. Prova para o médium. Allan Kardec fala dos médios naturais e dos médios de provas. Os de prova são aqueles que captam as comunicações antes dela acontecer e sofrem com elas. É uma forma de autodepuração. Isto vai creditado para diminuir-lhe o débito de certas doenças e problemas morais que viriam. Né? Então, por que uns sentem e outros não sentem? Porque, às vezes, o médium está passando por uma prova. Tá? Então, ele fala dos médios, o Kardec fala dos médios naturais e dos médios de prova, né? Então, ele fala que os de prova são aqueles que, a palavra está dizendo, médio de prova. São aqueles médios que captam as comunicações antes. Um momentinho, por favor, um momentinho. É que a gente. Não. Espera um instantinho, gente. Um minutinho. Vamos voltar, gente. É porque chegou um rapaz aqui gritando, querendo uma informação, mas falando tão alto, né? Então, Kardec fala dos médios naturais e dos médios de provas, né? Os de provas são aqueles que captam as comunicações antes e sofrem com elas. É uma forma de autodepuração. Então, o médio de prova não é aquele médio missionário, né? Então, ele precisa ainda se depurar. Então, ele recebe essas comunicações antes da reunião, já vai tendo um sofrimentozinho com ela. Isso vai acreditado para diminuir o débito de certas doenças e problemas morais que viriam. Enquanto o espírito fica acoplado ao médium, ele está com sua carga de sofrimento diminuída e o sensitivo com a sua aumentada. Então, olha só, interessante. Esse médium é médium que ainda precisa se depurar. Tá? Então, no momento que ele está dando a comunicação, ou às vezes antes, um dia antes, ele já começa a sentir aquele mal-estar.
tudo isso ele vai se depurando. Toda essa dor, esse sofrimento, vai sendo um crédito para ele, para diminuir o débito dele de coisas erradas que ele fez no passado, de certas doenças, pode ter sido um fumante em vida passada, talvez nessa vida tenha uma história aí de uma tuberculose, mas ele passando por esses sofrimentos, né, isso vai depurando e vai diminuindo até a chance dele ter essa doença, ou vai tornando essa doença mais suave. E outros problemas que me veriam. Então, enquanto o espírito está acoplado ao médium, ele está com sua carga de sofrimento diminuída. Quer dizer, o espírito, quando está dando a comunicação, o médium atrai para si um pouco da dor do espírito, tá? E aí o espírito fica mais aliviado. E o médium fica com a sua dor aumentada. Entendeu? Então, ele tira um pouco do sofrimento do médium para ele. E aí o médium vai sofrer. Mas, ao mesmo tempo que ele está sofrendo, ele está o quê? Se depurando, porque ele está praticando a caridade. E isso vai contar para aliviar no futuro alguns problemas dele, né? A dor fica dividida. O médium sofre ao receber aquela carga deletéria que vem do espírito e resgata os erros dele. O espírito sofre menos, que fica mais aliviado, recebendo os benefícios da caridade anônima que aquele médium proporcionou a ele, complementada através do momento de esclarecimento e do choque anímico. Então, ele vai ter a sua energia aliviada, porque o médium temporariamente absorver um pouco da carga energética dele, tá? Ele vai receber o esclarecimento doutrinador e o choque anímico. Então, ele vai embora, ou mesmo que ele fique, um pouco mais aliviado. E o médium fez parte disso. Isso vai ser creditado ao médium. Poxa, você ajudou. Já que você ajudou, né? Você também vai ser ajudado. Agora eu vou pular um pouquinho aqui. Eu vou para um outro PDF, 84. Eu vou para a pergunta, deixa eu ver aqui, a pergunta, 92, mas lá na pergunta 92 tem o item loucura e obsessão, que é um livro, né, do Divaldo Pereira Franco, a psicografia de Divaldo Pereira Franco, né, pelo filho Manuel Filomeno de Miranda. Lá no capítulo 11, o Manuel Filomeno de Miranda vai escrever alguma coisa que também nós vamos trabalhando essa questão do médium, né? Loucura e obsessão, capítulo 11. Da mesma forma que na terapia do eletrochoque aplicada a pacientes mentais, os espíritos que se lhes imantam recebem a carga de eletricidade deslocando-se com certa violência de seus hospedeiros. Aqui aplicamos o choque anímico, através da incorporação, psicofonia atormentada, e colhemos os resultados equivalentes. Vamos pensar o seguinte, que uma pessoa seja obsediada, mas a família não sabe que ela é obsediada. Então, acham que ela está sofrendo de alguma doença mental. Internam ela numa clínica. E nessa clínica pode ser aplicado o eletrochoque. Todo mundo sabe que é eletrochoque, né? Aí aquela pessoa, aquele doente, vai lá, bota aqueles fios na cabeça dele, ele recebe o eletrochoque. Se ele estiver realmente sofrendo um processo obsessivo, na hora do eletrochoque, o espírito que está grudado nele também vai receber a carga de eletricidade, porque é aplicada no doente, só que o doente é um médium, só que ele não sabe, ninguém sabe. Essa carga de eletricidade também vai atingir o espírito grudado dele, e o espírito vai se deslocar com certa violência do médium. Ele vai ser retirado do médium temporariamente. Na mesa mediúnica, ninguém leva eletrochoque.
O que é aplicado o quê? O choque anímico. Na hora da incorporação, o espírito recebe o choque anímico, né? Isso chama-se de psicofonia atormentada, que é médio de prova. E colhemos resultados equivalentes. No choque anímico, o espírito também vai sendo retirado do médio, vai ter a sua carga de energia deletéria diminuída. Do mesmo modo que o médium, pelo perispírito, absorve as energias dos comunicantes espirituais, que no caso de estar em sofrimento, perturbação, desespero, de imediato experimentam melhora. Foi a troca que nós falamos, né? Na hora que o espírito se acopla ao médium, o médium absorve um pouco a energia do espírito e o espírito se sente aliviado. O médium vai se sentir, né, em sofrimento, mas o espírito vai se sentir aliviado, né? E aí ele diz aqui, ele vai experimentar uma melhora por diminuir a carga vibratória prejudicial. A recíproca é verdadeira. Trazido o espírito rebelde ou malfazejo ao fenômeno da incorporação, o perispírito do médium transmite-lhe alta carga fluídica animal, quer dizer, o médium passa a energia dele, que bem comandada, de um espírito, como se ele estivesse recebendo uma carga elétrica. Falo quebrar os gemas e mudar a maneira de pensar. Então, a carga que ele recebe de energia do médium faz com que ele se liberte um pouco daquela energia deletéria e ele comece a refletir sobre o que ele faz. Consideramos o médium, diz Manuel Filomeno de Miranda, como uma, e os espíritos, em determinada faixa vibratória, na condição de limalha de ferro, que vai ser atraída, né? Que lhe sofre atração. E após se fixarem, a limalha se prender ao ímã, permanecem por algum tempo com a imantação de que foram objeto. Do mesmo modo, os sofredores, atraídos pela irradiação do médium, absorvem a energia fluídica, com possibilidade de demorar-se por ela impregnados. Sob essa ação, a teimosia rebelde, a ostensiva maldade e o contínuo ódio diminuem, permitindo que o receio se lhe instale no sentimento, tornando-os maleáveis às orientações e mais acessíveis à condição para o bem, qual ocorre na Terra com determinada súcia, né? Súcia quer dizer grupo de poltrões, quer dizer bandidos, né? E delinquentes. A ação da polícia inspira-lhes mais respeito do que a honorabilidade de uma personalidade de consideração. Então, às vezes você tem um bando ali fazendo alguma coisa, chega uma pessoa e diz, meus irmãos não façam isso. Eles vão cair na gargalhada. Mas se chegar um carro, 3, 4 carros de polícia, os policiais com o cacetete na mão, eles vão sair correndo, né? O tratamento, quer dizer, o desfazimento dessa ideoplastia, exotropia, né? Essa imagem que muitas vezes o espírito cria, foi demorado por causa da imposição da monoideia deformante, instilação exterior do ódio. Então, às vezes, esse tratamento para fazer com que o espírito pare de criar aquelas ideoplastias não é uma coisa que seja um tratamento rápido, porque isso foi feito através de muito ódio, às vezes muito desejo de vingança, né? Além do que lhe jazia em germe. A desimantação teria que receber uma técnica de choque, através de vibrações dissolventes que atuassem no paciente, espírito, de dentro para fora, pelo despertar da consciência, e de fora para dentro, desregulando a construção física, se refere ao perispírito, da aparência que lhe foi colocada. Agora ele dormirá para o necessário equilíbrio do perispírito. Ele está contando aqui um caso de um espírito que ele tinha uma deformação perispiritual. Através do ódio, a aparência perispiritual dele se transformou em alguma coisa bem ruim. E para desfazer isso, leva muito tempo. Então, ele vai ter que ter várias reuniões para receber o choque anímico várias vezes, para receber esse choque, entendeu? Para que essas energias possam ser desconstruídas, para que o perispírito dele volte a ter aquela aparência natural, entendeu? Então, são tratamentos muito longos.
Aí ele vai dizer aqui, né? Quando a diretora informou que ele, o espírito, que falava muitos impropérios e que estava incorporado ao médium, iria sofrer já o efeito da prisão na qual se achava, que era o organismo do médium, e cujo corpo não podia manipular, o espírito que descarregava suas energias de violência no médium, que as eliminava mediante sudorese, suor, viscosa, abundante, fluidos escuros em quantidade, começou a sentir-se debilitado. Porque a doutrinadora, né, falou para o espírito: olha, não adianta você brigar, porque você vai continuar ligado ao médium. E você vai sofrer o efeito do choque anímico. E você não vai manipular o médium. E aí o espírito, o que fez? Começou a reagir, descarregando as energias dele no médium. E o médium eliminava essas energias através do suor. E isso foi fazendo o quê? Foi colocando, né? O espírito começou a ficar o quê? Debilitado. Neste momento, a ação do perispírito do encarnado, do médium, sobre ele fez-se muito forte. E aí o médium começou a jogar energia, fluido animal, sobre ele, sobre o perispírito do espírito. Quer dizer, uma batalha, né? O espírito lutando para dominar o médium e o médium resistindo ao ataque dele e mandando energia boa para ele, a energia magnética do médium. E ele foi se debilitando. Essa energia de constituição mais densa produzia no comunicante, no espírito, sensações que o angustiavam, como se lhe gerasse asfixia contínua. As forças que lhe eram aplicadas pela benfeitora e a psicosfera geral, quer dizer, a atmosfera ali do trabalho, incidiam sobre ele, e de forma desagradável, demonstrando-lhe o limite da própria vontade e a debilidade de meios para prosseguir no alucinado projeto do mal que se afervorava. Então, ele começou a perceber que ele não tinha condições de enfrentar aquele trabalho, aquele médium, aquelas pessoas que estavam ali, entendeu? Então, a gente está mostrando isso para quê? Para ver o trabalho grandioso do médium, de um médium equilibrado, de um médium bem preparado. Há, sim, dificuldades, há dores, há sofrimento, mas também há uma recompensa incrível. No livro Trilhas da Libertação, no capítulo A Luta Prossegue, Manuel Filomeno de Miranda diz assim: na comunicação física, o corpo do médium como veículo. O perispírito do médium encarnado absorve parte dessa energia cristalizada. Então, o médium está incorporado. Então, o perispírito do médium vai absorver, vai, vamos dizer assim, quase como chupar, né, para si, parte dessa energia cristalizada que está no médium. Se a energia está, desculpa, que está no espírito, se a energia está cristalizada no espírito, não é uma energia boa, é uma energia doentia. E aí o médium tá, ou melhor, o perispírito do médium consegue absorver, como se fosse uma esponja, uma parte dessa energia cristalizada, doentia, do espírito. Quer dizer, diminuindo do espírito. Se ele atraiu para si, diminuiu essa energia cristalizada do espírito. E ele, por sua vez, né, o espírito que perdeu temporariamente parte dessa energia ruim, vai receber um choque do fluido animal, do instrumento, que é do médium. O médium tira dele uma parte dessa energia doentia e manda para ele um pouco da sua energia, do seu corpo, que é o magnetismo animal, que tem a finalidade de abalar as camadas sucessivas das ideias absorvidas e nele condensadas. Então, vamos pensar o seguinte: esse espírito tem no seu perispírito um grande volume, vamos dizer assim, de energia cristalizada, de energia condensada, de energia doentia.
O espírito tira o quê? Uma parte dessa energia. O médium tira uma parte da energia do espírito, mas não tira toda. Ainda fica um pouco dessa energia dele. Agora que o médium tirou, vamos dizer assim, a casca grossa, ele, quando mandar a energia dele para o espírito, vai ser mais fácil para o espírito receber a pancada. É como se o espírito tivesse várias camadas dessa energia ruim. O médium tira aquela mais grosseira. Agora, quando o médium mandar energia boa, essa energia boa vai o quê? Atingir com mais força as camadas sucessivas, né, dessas ideias, dessa coisa ruim que está no espírito. E aí o espírito vai estar mais o quê? Mais suscetível de sentir a energia que vem do médium. Deu para entender? Quando o espírito de baixo teor mental se comunica, mesmo que não seja convenientemente atendido, mesmo que o atendimento seja lá muito bom, o referido choque do fluido animal que vem do médium produz-lhe alteração vibratória, melhorando-lhe a condição psíquica e predispondo a próximo despertamento. É como se você tivesse uma ferida na pele, num braço, numa perna, que estivesse muito inflamada. Muito inflamada. Aí o enfermeiro vem e diz assim, ó, vamos ter que fazer uma limpeza aí. Aí ele faz aquela limpeza, tira aquela sujeira que está em cima da ferida. Ele não curou a ferida. Claro que não curou a ferida. Mas ele tirou a sujeira grossa que estava em cima da ferida. Agora, quando o enfermeiro botar medicação, essa medicação vai promover o processo da cura. Aos poucos, não vai ficar curado de um dia para o outro. Mas por que a cura vai começar a acontecer? Porque aquela casca grossa de sujeira que estava em cima da ferida foi retirada. Então, o remédio vai surtir efeito. Se você jogasse o remédio em cima daquela casca grossa, não ia adiantar nada. Então, é isso que acontece. O médium atrai para si aquela casca grossa da ferida. E aí, quando ele vem com o magnetismo dele, o médium, e aplica sobre o espírito, esse magnetismo vai começar a fazer efeito sobre o espírito, que é como se fosse sobre a ferida. Vai abalar aquelas outras camadas que ainda estão ali. Então, quando esse espírito desequilibrado, doentio, vem para o atendimento, mesmo que o atendimento feito pela equipe da mesa mediúnica não seja dos melhores, ele recebe o choque anímico, tá? Que vai lhe produzir uma alteração vibratória, melhorando a condição psíquica e predispondo a próximo despertamento. No caso daqueles espíritos que tiveram uma desencarnação violenta, os suicidas, aqueles que foram assassinados, aqueles que foram acidentados, aqueles que morreram em guerras, que foram explodidos por uma bomba, por uma mina, ou que foram metralhados, ou que sofreram agressões violentas, por serem portadores de altas doses de energia vital, descarregam parte delas do médium. Como assim? Ora, ninguém nasceu para se suicidar. Quando você reencarna, você recebe uma carga X de energia vital, de fluido vital. Se você se suicida, você está morrendo antes do tempo determinado. Aquela carga de energia vital vai ficar ligada ao seu perispírito. Entendeu? Quando uma pessoa é assassinada, ninguém nasceu para ser assassinado. Alguém interrompeu a tua caminhada. A tua energia vital vai ficar ali. Entendeu? Então, quando esse espírito recebe esse choque anímico, dessa energia vital, é descarregada no médium, que as absorve com pesadas cargas de mal-estar. Aquilo que já falamos.
O médico se sente mal, que recebeu aquela pancada, daquela carga de energia. Ele vai sentir indisposição e vai ter até mesmo pequenos distúrbios para depois eliminá-las, beneficiando o comunicante que se sente melhor. Então, ele recebe aquela carga de fluido vital. No caso do suicida, né? Que tem, às vezes, o cara tinha um planejamento de viver 80 anos, se suicidou aos 15. Olha quanta carga de fluido vital ficou ligado ao perispírito dele. Quando ele dá a comunicação através do médium, o médium absorve parte, não toda, dessa energia vital, mas já traz para o espírito um alívio, e ele se sente melhor. Aí o Manuel Filomeno de Miranda vai dizer: eis porque a mediunidade dignificada, quer dizer, mediunidade dignificada é mediunidade com Jesus. É sempre veículo de amor e caridade, porta de renovação para o médium, escada de ascensão para o seu possuidor. Então, a mediunidade de Jesus é um veículo de amor e caridade, uma porta de renovação, escada de ascensão para o médium. Ele sofre, sim, mas ele também é muito beneficiado. A incorporação em face dessa imantação magnética de ambos os perispíritos, dele, perispírito médio, com perispírito comunicante, impede o paciente, o espírito, de fugir ao esclarecimento. Então, quando realmente eles estão ligados, o espírito doente que veio ali para ser tratado não pode deixar de ouvir a palavra do doutrinador. Palavra nele, essa que vai produzir nele uma forma de controle que não pode evitar com facilidade. Então, essa incorporação, essa ligação, não vai deixar o espírito fugir. E ele vai ter que ouvir a palavra do doutrinador. Entendeu? Então, ele vai estar controlado, ele vai estar ali ligado, ele vai ter que receber aquela palavra. Não quer dizer que, no momento, ele atenda aquilo que o espírito, que o doutrinador falou para ele. Mas a sementinha da mensagem vai ficar na mente dele. Entendeu? Pode não surtir efeito hoje, mas amanhã vai ser importante para ele. Então, eu trouxe isso aqui só para a gente ver a importância do trabalho mediúnico. Tem sacrifício? Tem dor, tem sofrimento? Tem, mas tem muitos benefícios para o médium. Então, quanto mais o médium estudar, quanto mais ele se preparar, quanto mais ele aplicar a mediunidade com Jesus, mais ele se beneficiará. Entendeu? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Doutor, Pode falar. sem esse conhecimento, o médium não tem noção, né, Não, da importância do trabalho mediúnico, como é importante. A gente não tem noção. não tem noção. Não tem Porque às noção. vezes a gente pensa que está ali, mas a gente, isso não é nada. Acha, a gente mesmo se desvaloriza como médium. Eu sou uma delas. E Se, acredito que tem alguns que são a mesma coisa. se Mas des- a gente, e não percebe que ele está sendo mais beneficiado. Né? ou a gente se vai e desce, acha o bambambam, bam, bam, ou então se acha o titica de galinha, né? E não percebem a beleza desse trabalho. Você está praticando a caridade, auxiliando alguém que está sofrendo, e, em contrapartida, está recebendo, né, a reparação de muitos erros. Porque você tem seus problemas, mas os seus problemas vão sendo o quê? Aliviados, diminuídos, porque você está amando, está auxiliando.
Então, ninguém fica prejudicado. Você pode até sentir o desequilíbriozinho ali, mas logo depois isso passa, porque isso não é seu. Isso passa. É. Aquele espírito sai dali mais aliviado, né? Com melhores oportunidades de mudar a sua caminhada. Então, isso é maravilhoso. Gente, nós encerramos aqui. Rose, Pode falar, Márcia. eu também quero falar. Pode falar. É de um aprendizado tão grande, porque o que a gente aprende numa mesa mediúnica é muito mais do que a vida aqui fora, para a gente colocar em prática na nossa vida no dia a dia, né? Aprender a perdoar, nos perdoar, a, a ter mais empatia com o próximo. Isso tudo a Exato. gente aprende na mesa mediúnica. Claro, com certeza. Com certeza. E eu percebo, pelo menos comigo, que houve uma mudança na minha própria mediunidade. Não sei se isso é normal, né? Claro, claro. Conforme você vai estudando, vai crescendo, vai aprendendo, você vai dando qualidade. É, porque no começo eu dava passividade, eu via tudo que acontecia, tudo, em tempo real, como se fosse um filme, né? Hoje eu sinto mais assim na parte sentimental, do físico, assim, de Isso. emoção, de sentimento, né? Às vezes me falta até o ar, mas pela confiança que eu tenho no trabalho, eu fico tranquila, Olha que maravilha, né? porque eu sei que não é meu, que vai passar. Exatamente. Não é seu. E aí, e você faz o seu trabalho. Ama, ama, ama e ama. E isso mesmo. Ama, É ama, ama. maravilhoso esse trabalho. Maravilhoso. Bem, gente, nós encerramos aqui a nossa aula de hoje. Essa é a última aula de 2024 do livro Qualidade da Prática Mediúnica. Vamos colocar aí a data no item 9, dia 6/2 de 2025. O item 9 é atividade mediúnica em desdobramento à distância, tá? Então, esse aqui será a nossa próxima aula do dia 6 de fevereiro de 2025. Como a Denise deve ter avisado semana passada, o curso das obras de Amélia Rodrigues já terminaram, que ela terminou o capítulo. Denise está aí. Denise, só confirma para mim qual foi o capítulo. Vai começar dia 6 de fevereiro, vai ser a família, Oi, não é? sim, nós terminamos o capítulo 15, não é isso? Isso. Peraí, deixa eu falar com certeza. Terminamos o capítulo 15, Zaqueu, o rico de humildade. E voltaremos no capítulo 16, lá Sim, em fevereiro. 6 de fevereiro. 6 de fevereiro, capítulo 16, a família de Betânia. Isso, isso. Então, tá tudo bem. Bom, gente, eu vou até botar aqui, ó. Encerrou dia 6. Deixa eu ver que dia foi, dia 6. Dia 1º foi domingo, né? Dia 30 foi 6 sábado. não, Dia 28, né? 28, 27. 27. 27, 28, 29, 30, não. 1, 3. Olha, Tchau, gente. Beijinho. Tchau. A última, a cirurgia sexta-feira, dia 29. dia, Eu dei aula dia 28, dia quinta-feira. quinta-feira, foi 28, né? Então, Isso. dia 28 do 11, que terminou o curso da Amélia Rodrigues. É 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? Encerrou dia 28, é que eu coloquei aqui. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos espíritos amigos, a Francisco de Assis, a oportunidade que todos nós tivemos de, ao longo desse ano de 2024, estudar essa obra maravilhosa, Diversidade dos Carismas, que continuaremos estudando em 2025, essa obra de Hermínio de Miranda, com obra essa que nos tem feito aprender muito, muito, muito mesmo, sobre as questões da mediunidade.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude para que a gente possa continuar trabalhando junto a Jesus com muito amor, com muita determinação, tá bom? Que a misericórdia do Senhor nos seja alcançada por todos nós. Hoje, nós teremos às 18h40 a nossa palestra. Quem vai fazer a nossa palestra é a Eni Sattler, aqui de Petrópolis. Nossa companheira de Petrópolis, ela trabalha, se eu não me engano, na UNEP, União das Mocidades Espíritas de Petrópolis. Né? Ela é da UNEP, a Eni Sattler. O nome dela, deixa eu só confirmar, que acho que é isso mesmo. Eni Sattler, ela é da UNEP. E ela vai falar sobre, a palestra vai ser sobre essa obra, Nasce de Amor, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E o capítulo vai ser Sinal do Cristo, capítulo 14. Então, eu convido a todos a estarem conosco para a nossa palestra pública às 18h40, tá bom? Então, nós vamos encerrando aqui. Quando for 18h40, a gente retorna para a nossa palestra pública. Que Deus abençoe a todos nós.